Mouse Gamer HyperX Pulse Firecore. Então esse aqui é o bichão, o mito. Passa até do joelho. Tá. Não é pra tanto assim, mas ele é decente, funciona bem. E cara, eu tenho ele há 4 anos. Olha só. Parece que eu nem usei. Novinho ainda. Tá, ele tem uma arranhadinha ali, ó. Mas significa que eu usei. Cara, aqui, por incrível que pareça, 8 anos no mercado, ainda vem de novo. Achei legal mostrar esse vídeo aqui e contar um pouco da minha experiência. Vai que tu tá pesquisando algum mouse e deu de cara com ele e não sabe se ele é bom, se ele é ruim. Fica no vídeo aí, vamos trocar uma ideia. Deixa eu te contar o que eu gostei e o que eu não gostei nele. Teve uma coisa em particular que me incomodou, mas eu consegui consertar depois de um tempo e voltei a usar e tá zero bala. Bora pro vídeo. Vamos começar pelo tamanho dele então, já vamos matar essa charada. Ele tem 11,5 centímetros de comprimento. Não passa do joelho. Vamos pegar a parte mais larga, que é a ponta. 6,5, mais ou menos. Vamos ver. A minha mão tem 18 centímetros. Não sei se isso influencia em alguma coisa, mas pra mim fica mais confortável jogando assim, na pegada claw. Pra quem gosta de jogar assim, fica bom, confortável. Ele tem esse desenho aqui do lado, ó, que ajuda no grip, não deixa escapar. Desse lado aqui também é bom falar, essa parte aqui do lado, ó, é plástico, não é borracha. Aqui em cima tudo plástico. Aqui é um plástico mais fosco, vamos dizer assim, que também é uma textura áspera. Gruda mais aqui nesse tipo de plástico do que nesse. Aqui em cima começa a jogar e ele começa a suar a tua mão, ele começa a querer dar uma escorregadinha, e principalmente nessa parte aqui, como já tá gasto, ó, de tanto eu jogar. Outra coisa que é importante falar, porque eu uso assim nessa pegada. Se tu olhar bem aqui na câmera, tu vai ver que ele tem uma jogadinha, ó, tá vendo? Tem uma folguinha, se tu apertar bem na ponta, antes do barulho do clique. E se eu aperto aqui mais em cima, tu não sente tanto essa folga lá, ó. Praticamente instantâneo o clique. Eu jogo bastante FPS, ficou mais preciso jogar nessa pegada aqui. Então eu acabei acostumando a jogar assim e prefiro jogar dessa posição, por causa disso especialmente. Ele tem essas duas pistas, os dois skate aqui. Olha lá, ó. Deu uma arranhadinha, mas não atrapalha em nada no funcionamento. Super confortável de usar. O fio não atrapalha, é um fio trançado, né? Mesh, um fiozinho mesh aqui, todo preto. O mouse é todo preto, né? Não, eu sei que tem uma versão rosa e branco, mas eu escolhi o preto. Na época que eu comprei também só tinha esse e eu não ia comprar o rosa, né? Não faz o meu estilo, apesar de que se fosse um roxo, quem sabe, né? Mas o rosa não. O peso, ele é um pouquinho pesado, vamos dizer assim, comparado com outros mouses que eu já usei. Tem 87 gramas na verdade no site, né, oficial. Eu não pesei, mas é mais ou menos o que parece ser. Tirando o peso do fio aqui, que ele puxa um pouco, né? Esse aqui foi o custo-benefício na época. Hoje em dia tá até mais barato. Eu fui pesquisar os preços, tá entre 90 e 110 reais. O preço mais baixo já registrado que eu vi foi 90, agora em abril, na promoção que teve. Se tu for ver na parte dos concorrentes, concorrente direto vai ser o Logitech G203, o Red Dragon Cobra, o M711 e o Razer Death-Adder Essential. Eu dei uma olhada ali, são os que tem o mesmo preço, às vezes estão um pouco mais caros, às vezes estão um pouco mais baratos, depende da época que tu estiver pesquisando, né? Aí fica a teu critério, né? A marca que tu prefere, o estilo. O que muda um pouco é que o Red Dragon e o Razer são uns centímetros mais comprido, um pouquinho mais largo também do que o HyperX e o Logitech, né? O Logitech, se eu não me engano, tem um clique um pouco mais suave do que o HyperX. O HyperX já é um clique mais firme, mais barulhento, né? Mais instalado.
Os outros eu não tive a oportunidade de testar, mas pelas características técnicas são bem similares, né? Muda só a quantidade de DPI. Aqui no Red Dragon, aliás, é importante eu colocar aqui no vídeo que tem dois modelos do Red Dragon, o M711. Tem esse aqui de 12.400 DPI, que na real tá mais barato que aquele que eu mostrei antes de 10.000. Então se tu tá procurando um mouse custo-benefício, cara, pega esse aqui, ó. Baita do mouse. E aqui tá os 8 botões, que o outro era 7. Mas enfim, voltando ao que eu tava falando a respeito do HyperX, esse aqui é 12.400, enquanto o Logitech é 8.000 de DPI. E o Razer é 6.400, 200 a mais só que o HyperX. Esse aqui já seria bem similar mesmo ao HyperX. Se tem um cara que nem eu que joga com DPI baixo, não vai fazer diferença isso do mouse pro outro, né? Todos vão ser iguais nesse quesito. Varia da estética, o tamanho, o sensor óptico. Logitech e Razer usam sensores ópticos próprios, né? Enquanto o HyperX e o Red Dragon usam o Pixiart 3327. Mas todos são mouses muito similares, na prática são muito similares. Vamos falar um pouquinho agora do que me incomodou nele. A roletinha aqui, ó. Ao longo do tempo, ela vai entrando sujeira aqui dentro, um pouco de gordura da mão, sei lá. E ele começou a não sentir tanto esse clique aqui. Ele começou a ficar meio que dando uma escapada. E às vezes trocando de uma arma para outra nos jogos ele não trocava. Ou ele pulava duas, então ele trocava para a mesma arma que eu tava. Isso incomoda muito na hora de jogar. Principalmente porque eu não gosto de ficar catando o 1 e o 2 no teclado para trocar arma. Eu gosto de trocar aqui. O que eu fiz? Eu vi na internet que isso deu um jatinho de ar, alguma coisa aqui. Eu não quis desmontar porque deu a impressão de que podia quebrar. Então eu fiz esse método de só jogar um ar aqui pra dentro. No meu caso, eu joguei WD-40. Disseram que podia estragar, mas como eu joguei o WD-40 e deixei o mouse parado por algumas horas pra secar, não deu nada, tá funcionando normal. E a primeira impressão que eu tive foi que ele não alterou nada, que ele continuou escapando. Mas é porque o WD-40 ele dá uma lubrificada, é como se fosse um desengripante no início, né? Depois que ele seca bem, aí tu volta ao normal. Mas eu fui usando, fui forçando, e depois que ele secou, ele voltou a ficar com o clique bem firme, como era quando novo. Então funcionou, colocar o WD-40 e resolveu o problema. Estou usando normalmente, não incomoda mais. Talvez no futuro, entrando sujeira e alguma coisa volte a dar o problema, eu só vou dar mais um jatinho de WD-40 e já era. Teve mais uma coisinha que eu notei, mas acho que acontece em todos os outros mouses também. Eu vou mostrar aqui eu limpando esses frisos aqui, ó, que ele tem, que ao longo desses 4 anos usando, a olho nu tu não notava tanto assim, mas depois que eu comecei a gravar aqui, cara, eu vi que tava podre de sujeira nessas coisinhas aqui, nesses cantinhos, principalmente na volta desses botões. Mas foi só passar a escovinha. Vocês estão vendo aí no vídeo que eu tô passando a escovinha com a cerda bem fina, que foi a única coisa que eu consegui para acessar esses frisos aqui. Palito de dente, qualquer outra coisa não deu certo, só a escova mesmo. E resolveu, olha só, ele ficou novo de novo, muito show. É só um detalhe estético. Até então a única coisa que tinha me incomodado era a roletinha mesmo. Então não dá pra dizer que é um problema. E dá pra resolver facilmente. Vamos falar um pouquinho do software dele. É o Ingenuity, sei lá como é que se pronuncia. É o software da HyperX. Aqui dá pra ver que ele aparece automaticamente todos os meus periféricos que são da marca, né? Eu tenho esse microfone aqui que eu tô falando agora. Já aparece automático aqui. E o que eu posso mexer nele. Mas esse vídeo é desse mouse, então vamos falar dele. Tu entra, tem aqui a configuração de luzes. Tu pode botar uma cor sólida, que nem eu fiz, deixei ele roxinho. E pode deixar também ele ficar trocando e tu escolhe a variação de cores e a velocidade. Não vai fazer muita diferença, né? O LED fica sempre na palma da tua mão, tu não vai ver, mas eu deixei o sólido roxo porque combina com os LEDs do meu PC, então quando eu não tô jogando e olho, fica bonito, só pra isso. Para mais nada. Botões, 7 botões remapeáveis, pode botar a tecla que tu quiser, uma tecla da keyboard, uma função de mouse, alguma tecla de multimídia. Tu pode botar uma sequência de comandos também para fazer vai jogar algum jogo que tem que apertar uma sequência de comandos, tu pode apertar
botar a sequência de botões que tu quer, aperta uma vez, ele faz um atalho do Windows ou desabilitar o botão para não funcionar. Mas para quem tem interesse, até esses botões aqui que muda a função presetada de DPI, pode botar uma função para esses botões aqui no meio do jogo se tu quiser. Muito interessante, na verdade, porque eu nunca uso esses botões, né? Eu deixo sempre o DPI num só em qualquer jogo e esses botões eu não clico nunca. Então agora que eu descobri que dá para remapear eles, eu vou começar a usar esses botõezitos. Os botões de clique normal do mouse. A única coisa que pode fazer é alterar um pelo outro. Então não tem como botar outra função aqui nesses dois. O sensor aqui, ó, escolhe a quantidade de DPI presetada que tu pode mudar através do botão aqui. Ele vem presetado com esses 4, o azul, o amarelo, o verde e o branco de fábrica, mas tu pode vir aqui e adicionar um quinto, que eu posso deletar ele. E aqui, ó, Add Level. Aí tu vem, clica e ele já vem 6.200, mas tu pode botar o que tu quiser aqui. O tal do Polling Rate aqui, tu pode escolher também, ó, no cantinho superior à direita ali, 125, 250, 500 ou 1000 Hz. Ele já vem padrão 1000 Hz, é o que é recomendado, né? Quanto mais melhor. E aqui os presets de botões, se tu quiser, tu pode deixar 2 salvos. Quando tu tira o mouse do computador e quer ligar ele em algum outro lugar, vamos dizer assim, ele só salva um deles e ele vai ficar salvo na memória interna do mouse, que é o que tiver selecionado antes de tu desligar o mouse. Muito legal também. E aqui em detalhes, ó, nessa engrenagemzinha, tem o tal do Game Link. Esse Game Link aqui, tu vai escolher aqui no mais e vai puxar no teu computador o arquivo executável do jogo que tu quer que as configurações fiquem salvas. Tudo que tu alterou no mouse aqui através do software ele salvou no perfil, vai puxar automático, então tu não vai precisar entrar no jogo e abrir o aplicativo aqui do HyperX e escolher manualmente, ele faz isso pra ti, se tu linkar aqui no Game Link. Vou deixar de fundo aí uma gameplayzinha de Battlefield 6 para vocês verem o mouse em ação. Eu vou me despedindo e o que eu posso deixar de conclusão para vocês? 2 critérios para levar em consideração na hora de escolher um daqueles mouses que eu mostrei ou o próprio HyperX, que é o foco do vídeo. A estética, se tu gosta de bastante RGB ou não, se tu gosta de mais botões, menos botões. E para a galera que procura um mouse com DPI bem alto, vai no Logitech ou no Red Dragon, né? Agora, se tu é que nem eu e não se importa muito com a quantidade de DPI, vai do que tu achar mais bonito. Vou fazer mais vídeos agora de outros itens do meu setup, nessa mesma pegada, dando dicas, minha experiência, pontos positivos, negativos, concorrentes na mesma faixa de preço. Espero que assim ajude quem estiver procurando produtos parecidos com o que eu estiver mostrando e acaba ajudando as pessoas que têm dúvida e querem poder fazer a compra certa, visto que hoje em dia tudo está muito caro, não é mesmo? Se ficou alguma dúvida, deixa uma pergunta nos comentários, assim que possível eu respondo. Eu vou indo nessa, forte abraço e até o próximo vídeo.